Atitude Empreender. Oferecimento: Café Vila Monge. Seu café com mais sabor. Chocolates Brasil Cacau. Olá, está começando mais um programa Atitude Empreender e hoje receberemos em nossos estúdios a jornalista Tânia Mara, que desenvolve um grande trabalho social por todo o Brasil. Fiquem conosco. Tânia Mara se dedica a tornar a vida de brasileiros que vivem em áreas esquecidas um pouco mais agradável. Ela é a idealizadora do projeto Ideia Fixa por um Sertão Sem Fome, criado em 2002, que visa ajudar pessoas que vivem em um Brasil pouco conhecido, seja através de doação de alimentos, de roupas ou levando educação. O projeto foi crescendo e diversos empresários passaram a apoiar esta iniciativa de sucesso e de resultados positivos. Tânia, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Tânia, eu gostaria que você falasse um pouco da sua carreira, da sua história como jornalista esportiva. Você começou muito cedo. Eu comecei com 10 anos, Charles, sendo assessora, é claro, não sabia nada de jornalismo, dos meus irmãos que eram pilotos de motocross. Na verdade, nessa época era o meu irmão, o Neco, o falecido Neco, que todo mundo na cidade conhece. Eu escrevia os textos contando o que estava acontecendo, não só nas corridas que ele disputava aqui em Poços, mas em todo o Brasil, porque ele ficou conhecido nacionalmente. E eu escrevia e mandava para os jornais, Na verdade, em Poços só tinha o Jornal da Mantiqueira. E se a gente for mexer, naquela época, vai achar os textozinhos que eu já fazia falando dessa trajetória toda do meu irmão. Depois veio o Marquinho, que foi o mais novo, que ganhou bastante campeonatos também, eu continuei divulgando. E comecei depois profissionalmente trabalhando como assessora de pilotos. Aí eu trabalhei com pilotos da Stock, da Fórmula Truck, Stock Car, Motocross, Supercross e uma infinidade de pilotos e cheguei até o Rally como assessora. E você não se conteve em ser somente assessora, você quis pôr, vamos dizer assim, a mão na massa também sendo navegadora, foi isso mesmo? Foi, eu trabalhei bastante tempo como assessora de pilotos, fui manager, fui a primeira mulher manager de uma equipe de rally e fui convidada na ocasião porque eu tinha uma parceria com a Goodyear e eles me convidaram para correr a categoria protótipos que ela estava sendo inserida no Campeonato Brasileiro de Rally. Cross Country, que é uma modalidade diferente, não é aquele rally que tem jipe, que vai para lama, não, é o rally que você tem um tempo, você larga e... Não é regularidade, é velocidade, com uma planilha e você briga com você mesmo, você tem que lutar contra o tempo. E eu fui navegadora em 2003 e a gente foi vice-campeão brasileiro na categoria protótipos. Perdemos por 3 segundinhos, não me conformo até hoje, mas fomos vice e foi muito legal. É uma emoção enorme e isso eu corri na categoria protótipos. 2004 e 2005 eu corri de caminhão, como navegadora também. E vou te falar, nunca corri de picape, não cheguei a correr de caminhonete, mas se fosse para eu voltar, eu queria voltar dentro do caminhão, porque é uma emoção incrível. Que bacana. E quando que surgiu essa ideia, de desenvolver todo esse projeto social para beneficiar famílias do sertão? Bom, indo tanto para o sertão, por conta do meu trabalho com o rally, não tinha como, eu tinha que acabar vendo o que estava acontecendo no sertão brasileiro, não existia projetos sociais nenhum de governo, aquele governo não tinha assumido ainda, A gente não precisa citar, todo mundo sabe. E, na verdade, as empresas também, elas não tinham uma programação
para fazer alguma coisa para o social, nem dentro da empresa, nem no entorno. E o que aconteceu? Eu, num dado momento, eu estava numa cidade, entrei no ônibus da equipe e vi duas garotinhas indo na lata de lixo, pegando uma garrafa de Gatorade, que um pessoal da equipe tinha jogado, um pacotinho de bolacha, uma jogou o pozinho da bolacha na mão e comeu, e a outra praticamente espremeu a garrafa. Charles, aquilo para mim foi muito duro, muito difícil. Eu pensei comigo, não sou rica, não tenho dinheiro, mas eu também não posso ficar insensível a isso. E pensei mais ainda, naquela época, a gente estava no Tocantins, só um carro de rally, ele valia mais do que a renda per capita daquele município, um carro de rally. Aí quando eu voltei, eu fiquei meio tocada com aquilo. E decidi colocar todas as histórias que o sertanejo havia me mostrado dentro desse livro. Seis é rally? É uma pergunta que o sertanejo faz, porque eles não sabem o que é rally. Então, o que acontece? Eu contei toda a minha trajetória do rally. Foi um livro, assim, a primeira vez que alguém escreveu um livro de rally, né? Uma mulher falando de rally, contando histórias bem pitorescas, e eu fiz uma promessa. Esse livro custou muito caro na época, isso foi em 2002, então eu fiz uma promessa. Se eu conseguisse pagar o livro, eu iria doar parte do que eu havia impresso para aquelas pessoas que eu tinha encontrado, mesmo que eu não conseguisse encontrar aquelas duas garotas. E eu tinha feito as costas do livro sem nada. O que aconteceu? No meio do caminho, eu dei uma entrevista na Rádio Eldorado. E a Rádio Eldorado, na época, em São Paulo, às 6 horas da tarde, que foi o programa que me convidou para dar essa entrevista, para falar do livro, o menino que estava me entrevistando em off, né, quando os microfones estavam desligados, ele me falou, Tânia, e aí, depois do livro, o que você pretende fazer? Vai seguir a tua carreira de assessora? Vai escrever mais livros? Eu falei, olha, eu pretendo trocar alguns livros por cesta básica, e levar para as famílias pelos lugares por onde eu passei. E ele, quando a gente voltou no ar, ele falou isso ao vivo e a cores. Em uma semana, Charles, eu tinha 1,5 toneladas de doações. Puxa vida, hein? E aí, o que aconteceu? O projeto passou a ser conhecidíssimo. Eu morava em São Paulo nessa época, eu já não estava mais em Poços. E vários empresários, muitas vezes, me mandaram 50 cestas, 60 cestas, em troca de um livro, realmente acreditaram. Bom, até aí era uma promessa minha e teve que se tornar um projeto. Eu tive muitíssimo pouco tempo para criar a ideia fixa por um sertão sem fome. Inclusive, o nome do projeto é um 100 de números. Numeral. Porque eu queria dizer, para tudo, sem fome de educação, sem fome de roupa, sem fome de alimentação, óbvio, sem fome de respeito, de uma série de coisas. E graças a Deus, a gente está completando, né, 14 anos dessa história toda que eu estou te contando, com muito sucesso. E se não fosse esse sucesso todo, a gente nem estaria aqui hoje, graças a Deus, com o apoio de vocês e podendo falar para todo mundo, né, sobre essa história, que eu acho que, na verdade, ela se tornou a minha missão, para mobilizar pessoas, para o bem, é claro. Eu acredito que por isso que ela tomou tamanha força, porque quando a gente entende dessa forma que você entendeu, como uma missão, as coisas ficam um pouco diferentes, né, Tânia? Outra história. Quando eu acabei nesse um mês que eu tive que acabar criando o projeto, eu fui fazer a viagem, consegui uma caminhonete emprestada com a Nissan, consegui um carro emprestado com um empresário que eu não conhecia, que acabou emprestando o carro, só que eu fiz essa viagem e ela teve um custo muito alto, porque todo mundo doou, né? Brinquedo, roupas, água, alimentação, trocaram coisas pelos livros, mas ninguém me deu dinheiro. Quando eu voltei, eu tinha uma mega conta para pagar, sem pensar, sem pestanejar, né, como os antigos dizem, eu vendi o meu carro, que eu tinha acabado de quitar. E aí, vendi o carro, 60 dias depois,
eu tinha um contrato que eu fechei com a Nissan, que era para 60 dias e que durou 4 anos. Isso significa que eu tive um carro zero, durante 4 anos eles trocavam o carro, eles pagavam alimentação, hospedagem da minha equipe, manutenção do carro, seguro, combustível, tudo isso durante esses 4 anos. E ainda consegui mais, eu consegui fechar com a Goodyear, consegui fechar com a Renault, que acabou emprestando um furgão para a gente também. Então, quer dizer, foi tudo muito rápido. E em nenhum momento eu parei para pensar, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? As coisas vieram batendo e eu fui encarando as situações e vim tocando o projeto até hoje, sem deixar de viajar nenhum ano de 2002 para cá. Tânia, e a partir do momento que você se viu tão ajudada, tantas pessoas comprando essa ideia e participando com você desse projeto, como é que você se planejou, né? Se você se programou para tocar o projeto e até hoje, né, manter esse projeto tão bem gerenciado, vamos assim dizer, por você? Deu um baita frio na barriga, né? Porque, de repente, eu nem tinha viajado ainda e as mídias em São Paulo já estavam me procurando para fazer entrevista. Eu fui para vários programas. Eu fiquei bastante assustada, mas eu tive que botar o pé no chão e falar, olha, era uma coisa, virou outra. E agora você vai ter que ter pulso, garra, determinação e mais que isso. Eu tive que esquecer um tanto de coisa à minha volta para poder tocar o projeto. Inclusive, dei uma adormecida nos trabalhos que eu fazia como assessora. Eu tive que focar em outra coisa, porque não adianta a gente querer abraçar o mundo, né, e não fazer nada direito. Eu continuei, é claro, com os clientes que eu tinha, trabalhando com eles, mas eu passei a divulgar o meu trabalho através do projeto Ideia Fixa. Então, foi muita determinação, muita garra e muita coragem que eu posso te garantir que não faltou. A gente teve que... Eu não dormia, não comia, não fazia outra coisa a não ser pensando no projeto Ideia Fixa. Viveu intensamente com o certeza, projeto. e vivo. No próximo bloco, Tânia, a gente volta falando um pouco sobre uma crise, né, mundial que afetou várias empresas, inclusive patrocinadores, né, que apoiavam o seu projeto em 2008. Com certeza. Nós vamos agora para um rápido intervalo, não saia daí, voltamos já.